Olá, tudo bem? Então vamos continuar o nosso curso, né, Aprofundamento em Matemática, com a segunda unidade do curso, né? Nós estamos ainda, né, fazendo exercício de álgebra. Na primeira parte do curso, dá uma olhada aí, nós vimos números de operações, né? Você já sabe, né, essa parte de números de operações, nós estamos aqui no cálculo algébrico, tá? Então nós vamos dar continuidade. Essa é a sexta aula, né? Então são 10 aulas, né? Tá faltando 5 aulas com essa de hoje, para a gente finalizar essa parte aí da álgebra, tá bom? Vamos lá, na primeira questão de hoje, olha. Sendo MA a média aritmética e MG a média geométrica das raízes da equação x3 mais 10x2 mais 16x igual a zero, podemos afirmar que... Ou seja, está querendo comparar aqui a média aritmética com a média geométrica, né? Quem que é maior, quem que é menor, tá? Só lembrando aqui o que é a média aritmética, né? A média aritmética ele está chamando aqui de MA é igual à soma dos números, né? Você tem um conjunto de números aqui, ó, x1 mais x2 mais pontinho, 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 xn, né? Isso aqui é a quantidade dos números. Você tem n números. A média aritmética é a soma desses números dividido pela quantidade deles. Já a média geométrica, que está chamando mg, é igual a raiz índice n do produto desses números. x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 vezes x5 vezes xn, né? Então, por exemplo, se você tem 3 números, a média aritmética é você somar esses 3 números e dividir pela quantidade deles, ou seja, dividir por 3. E a média geométrica seria a raiz cúbica, né? O índice é 3 porque são 3 números, do produto entre esses 3 números, tá? Então, ele deu uma equação aqui do terceiro grau, ó. Se essa equação é de terceiro grau, ela tem 3 raízes, né? No máximo 3 raízes. Então, a média aritmética vai ser somar essas 3 raízes e dividir por 3. E a média geométrica vai ser a raiz cúbica do produto dessas raízes. Enfim, nós temos que achar as raízes, achar essas 3 raízes, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro colocar o x em evidência aqui, olha. Colocando o x aqui em evidência, nós vamos ter, ó, x3 dividido por x da x2 mais 10x2 dividido por x dá 10x, mais 16x dividido por x dá 16, igual a zero. Olha, nós temos um produto aqui, ó, x vezes essa expressão aqui entre parênteses, esse produto é igual a zero. Então, ó, um desses fatores aqui, ó, ou x é zero, ou essa expressão que está entre parênteses aqui é zero, né? Um produto dá zero, um dos fatores tem que ser zero, ou os dois, né? Então, ou x é igual a zero, x é igual a zero, ou x2 mais 10x mais 16 é igual a zero. Então aqui nós já temos uma raiz, ó, x igual a zero é uma raiz. Agora aqui nós temos uma equação do segundo grau, nós vamos achar as outras duas raízes, né? Aplicando a forma de Bhaskara, vamos achar o delta aqui, que é b ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, menos 4ac, 4 vezes 1 dá 4, vezes 16, 64. Então o delta é 36. 100 menos 64. Então, x vai ser igual a menos o b, né? Sinal contrário de b, que é menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 36 é 6. Sobre 2a. O a aqui vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter as outras duas raízes aqui, ó. X' vai ser igual a menos 10 com menos 6 dá menos 16, dividido por 2, menos 8. E a outra raiz, x duas linhas, menos 10 com mais 6 dá menos 4, dividido por 2, dá menos 2.
Então tá aí as três raízes, ó, 0, menos 2, menos 8 e menos 2. Então vamos achar a média aritmética. Média aritmética. Eu vou somar os termos, as três raízes, né? 0 mais menos 8 mais menos 2 dividido por 3. Então, isso aqui vai dar menos 10 terços. E a média geométrica vai ser a raiz cúbica do produto 0 vezes menos 8 vezes menos 2. Bom, isso aqui vai dar 0, né? Porque vai ficar a raiz cúbica de 0 é 0. Então nós temos que a média aritmética é negativa, né? E a média geométrica é 0. Então está dizendo aqui, ó, por exemplo, na letra A, 0 é menor que a média geométrica, menor ou igual, tá certo, no caso é igual. Agora a média geométrica é menor que a média aritmética. Não, 0 não é menor do que um número negativo, né? Menos 10 terços. 0 é maior. Então a letra A está errada. Já vou dar a resposta aqui, depois você confere as outras, mas vai ser a letra E. A média aritmética é menos 10 terços, né? É menor do que 0, né? Menor ou igual a 0 está aqui, no caso é menor do que 0. E 0 é menor ou igual à média geométrica, que é 0. No caso aqui, igual. Tá? Então, a nossa resposta aqui é a letra E. Certinho? Vamos lá para a nossa segunda questão dessa aula de hoje. Sendo A e B as raízes da equação 3x2 menos 6x mais 2 igual a 0, o valor de A ao cubo menos B ao cubo sobre A ao quadrado menos B ao quadrado. Então nós temos essa fração aqui, né? É a razão entre a diferença de dois cubos e a diferença de dois quadrados. Então vamos lá. Bom, aqui você poderia imaginar o seguinte, né? Tentar achar as raízes aqui, está falando que as raízes são A e B, e depois substituir aqui. Olha, mas essa vai ser uma atitude trabalhosa, porque essas raízes aqui vão ser números irracionais, né? Você pode achar uma coisa assim, raiz quadrada de 3, por exemplo, e 2 raiz de 3, por exemplo, e substituir aqui depois vai ser algo trabalhoso. É melhor primeiro tentar simplificar essa expressão aqui, ó. É o que nós vamos fazer. Vou fazer o seguinte, ó, A3 menos B3 sobre A2 menos B2. Então nós temos aqui a diferença de dois cubos, né? Nós já vimos essa fatoração em exercícios anteriores. Ó. Você extrai a raiz cúbica desses dois termos aqui, ó. A menos B, multiplica pelo quadrado do primeiro termo, troca o sinal aqui, ó, que é menos, você põe mais. O primeiro vezes o segundo, mais, aqui é sempre mais, o quadrado do segundo termo. E aqui nós temos a diferença de dois quadrados, né? Você extrai a raiz quadrada dos dois termos, vai ficar um com sinal de menos, outro com sinal de mais. Ou seja, a diferença de dois quadrados se transforma no produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Agora eu posso cancelar esse A menos B aqui em cima com esse A menos B aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó. A2 mais AB mais B2. E embaixo A mais B. Olha, aqui nós vamos usar aquela soma e produto das raízes. Ó. Veja que esse denominador aqui, o A e B são as raízes, né? Então aqui embaixo eu tenho a soma das raízes, que é aquela expressão menos B sobre A, né? E aqui em cima, esse A vezes B aqui é o produto das raízes, C sobre A.
Então eu já tenho aqui nessa equação de segundo grau esses dois resultados aqui, ó, o A mais B e o A vezes B. Eu só não tenho o A2 mais B2, mas eu vou achar esse resultado através daquela técnica que nós já resolvemos em exercícios anteriores. Ó. Eu vou partir disso aqui, ó, dessa expressão aqui, o quadrado da soma de dois termos. Ó, o que é o quadrado de A mais B? É o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então veja que aqui apareceu aquele termo, A2 mais B2, é isso aqui que nós estamos procurando. O A mais B ao quadrado, isso aqui nós temos, o A mais B é a soma das raízes, olha lá, menos B sobre A, vai ficar 6 sobre 3, que dá 2. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado. Tá lembrado? Soma das raízes é menos B sobre A, então vai ficar 6 sobre 3, 2. Igual a 2 mais B2, vou pôr B2 aqui junto do A2, mais 2 vezes AB. AB é o produto das raízes, que é C sobre A. O C é 2, o A é 3. Então vai ficar 2 sobre 3. Então vai ficar 4 menos, aqui dá 4 terços, né? Vou passar para o lado de lá subtraindo, menos 4 terços, igual a 2 mais B2. Ó. Vou achar o valor de A2 mais B2. Então vai dar quanto? Aqui vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 menos 4 dá 8. 8 terços. 8 terços é igual a 2 mais B2. Ok, ó. Agora já dá para resolver isso aqui em cima. Já tem tudo aqui, ó. O A2 mais B2, até aqui, tá vendo? É isso que nós achamos aqui, é 8 terços. Mais AB, esse termo do meio aqui, AB, é o produto das raízes, que é C sobre A, que é 2 terços. Sobre A mais B, soma das raízes, menos B, que é 6, né? É menos 6, né? Menos 6 vai dar 6. 6 sobre A, 6 sobre 3 dá 2. Dá 2. Então vai ficar 8 terços mais 2 terços é 10 terços sobre 2, né? Que é 2 sobre 1. Nós vamos multiplicar invertido. Aí vai ficar 3 vezes 2, 6, né? 1 eu vou multiplicar o 10. 10 vezes 1 dá 10 e 3 vezes 2, 6. Isso aqui vai dar 10 sextos. E simplificando por 2, 5 terços. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Ok? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. O número real x satisfaz a desigualdade menos o quadrado de x menos 5 menor que menos o quadrado de 4. Qual alternativa inclui todas as possibilidades para x? Olha, isso aqui nós temos uma inequação do segundo grau, tá? O conteúdo que está por trás aqui. Vamos lá, vamos começar a desenvolver isso aqui. Ó. Eu vou passar esse termo aqui para o primeiro membro, vai ficar assim, ó. Menos x menos. Aliás, vamos desenvolver aqui, que eu vou precisar desenvolver isso, eu já vou desenvolver direto aqui. O quadrado da diferença de dois termos, né? Então, o quadrado do primeiro, x2, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10x, mais o quadrado do segundo, mais 25. Menor que menos 16, né? Que 4 ao quadrado. O menos aqui não está elevado ao quadrado, tá? É só o 4. Aqui eu vou trocar o sinal aqui desses termos que estão em parênteses, vai ficar menos x2, mais 10x, menos 25, mais 16, passando 16 para o primeiro membro, menor do que zero. Aqui eu vou multiplicar por menos 1, vou multiplicar tudo aqui por menos 1, lembrando que quando eu tenho uma desigualdade, e eu multiplico por menos 1, eu tenho que mudar esse sinal aqui, ó.
de menor ele vai passar para maior. Então aqui vai ficar x2, que está mais 10x vai ficar menos 10x. Ó, menos 25 com mais 16 vai dar 9, não é isso? Menos 9, né? Menos 9, eu vou trocar o sinal, vai ficar mais 9. Maior do que 0. Ok, agora nós temos uma inequação do segundo grau. Então nós temos que achar as raízes e depois fazer o estudo do sinal, tá? Então vamos lá, as raízes aqui, vou achar aqui o delta, B2, menos 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Então 4 vezes 9, 36, 100 menos 36 dá 64, o delta é 64. Então x é igual a menos o B, sinal contrário de B, que é 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 64 é 8, sobre 2A. Então 2 vezes 1, 2. Então nós vamos ter aqui x', 10 menos 8 dá 2, dividido por 2 dá 1. E x duas linhas vai dar 10 mais 8 dá 18, dividido por 2 dá 9. 1 e 9, tá? Agora nós vamos fazer o estudo do sinal. Ó. Tem aqui, opa, essa reta não ficou muito reta. A reta mais ou menos aqui, uma melhorzinha. Então eu tenho uma raiz que é 1 e tenho outra raiz que é 9. Isso aqui, eu gosto de fazer esse estudo sinal quando a gente vê função, né? Função do segundo grau, fica mais fácil de entender. Nas questões mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos ver isso, né? A função do segundo grau. E nós vamos ver que o gráfico de uma função do segundo grau, quando o A é positivo aqui, ó, o gráfico é uma parábola. Então o gráfico é uma coisa assim, ó, parábola assim, ó, passando aqui pelas raízes, só para você entender uma coisa. Então veja bem, essa parte da parábola aqui que está abaixo desse eixo X aqui, ó, ele é negativo, tá vendo? Ou seja, qualquer valor de X que você pegar aqui entre 1 e 9, a imagem, né, vai ser negativa. E aqui à esquerda aqui do 1, ó, para cá vai ser positivo. Qualquer valor de X que você pegar aqui, o Y vai dar positivo. E aqui também. Ou seja, quando a gente faz o estudo de sinal aqui sem o estudo da função do segundo grau, a gente diz o seguinte, ó, entre as raízes a gente tem sinal contrário de A. O A é positivo, ó. Então, entre as raízes vai ser sinal contrário, negativo. E fora das raízes, o mesmo sinal de A. Isso quer dizer o seguinte, todos os números aqui menores do que 1, se você substituir aqui no lugar do X, ó, vai dar positivo. Qualquer número que você pegar maior que 9, à direita do 9 aqui, se você substituir aqui na equação, dá positivo. E qualquer número que você pegar aqui entre as raízes, ó, e substituir aqui, vai dar negativo. E se você pegar as raízes, né, o 1 e o 9, aí vai dar 0, né, porque raiz é isso. É quando você substitui, o resultado dá 0. Então ele está querendo, ó, onde essa função é maior do que 0, onde que ela é positiva. Para quais valores de x essa função vai ser positiva? Para cá, para x menor que 1, e para cá, para x maior que 9. É isso que está querendo. Quando você resolve uma equação, no caso aqui maior que 0, você tem que responder a seguinte pergunta: para quais valores de x a equação vai dar positivo? O resultado vai ser positivo se você substituir o x lá, tá? Então, para x menor do que 1 ou x maior do que 9. A resposta está aqui na letra B, ó. X menor que 1 ou x maior que 9. Durante o nosso curso aqui, nas aulas para frente, vai aparecer aqui outras inequações para a gente resolver, tá? Inequações do segundo grau. Bom, então vamos lá, mais uma questão. Considere a função definida por f de x, igual a essa expressão aqui. O conjunto imagem de f é... Ó, exatamente a partir dessa questão, vai começar a aparecer aí as funções, né? Função do primeiro grau, função do segundo grau.
Então, só um conceito aqui, rapidinho, do que vem a ser função, nós vamos precisar de algumas coisas aqui. Ó. Primeira coisa, a função, toda função tem dois conjuntos, toda função tem que ter dois, é uma receita, né? Igual uma receita de bolo. Tem dois conjuntos, que eu vou chamar aqui A e B, e tem uma regra que associa os elementos de um conjunto aos elementos de outro conjunto. Essa regra é chamada de F. Aqui, ó, F de X, tá vendo? Essa regra aqui, essa expressão que você está vendo aí, essa expressão grandona aqui, ó, é a regra para você achar o valor de F de X para cada valor de X. Ou seja, eu vou pegar um elemento aqui nesse conjunto A, que é o X, e vou associar com um elemento aqui do B, que é o Y, ou F de X, tá? Através de uma regra. Qual regra? No caso aqui, ele deu, a regra é essa expressão aqui, ó. Cada expressão é uma regra, né? Então, por exemplo, esse conjunto A aqui, ele é chamado de domínio, tá? Da função. E esse aqui é chamado de contradomínio da função. Aí tem um detalhe aqui para essa regra, tem uma condição aqui para essa regra. Cada elemento aqui de A tem que estar associado a um único elemento aqui de B. Tá? Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Vou pegar um conjunto A aqui, com esses números aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Vamos pegar um conjunto B aqui, com esse elemento aqui, ó, menos 1, 7, 2,5, 8, por exemplo. Eu vou associar da seguinte forma: esse com esse com esse, o 2 aqui eu vou associar com o 8 e o 3 com o 7. Ficou 2,5 sem associar, tá? Olha, vamos ver se isso aqui é uma função. Cada elemento aqui tem que estar associado com algum elemento do lado de cá. Cada, essa palavra é importante. Quer dizer que não pode sobrar ninguém aqui, não pode ficar ninguém sem associar, tá? Ok, todo mundo aqui está associado. E cada um desses elementos aqui tem que estar associado a um único só aqui. Ou seja, eu não posso pegar aqui o 0 e associar dois elementos aqui, não. Você pode ter elementos diferentes aqui, ó, igual 0 e 1, associado ao mesmo do lado de cá. O que você não pode é um mesmo aqui, que está associado a 2 do lado de cá. Esse aqui é chamado de domínio da função, ou seja, o domínio aqui é 0, 1, 2, 3. Esse é o contradomínio da função, são todos esses elementos aqui, ó, menos 1, 7, 2,5 e 8. E imagem, que é o assunto aqui, ó, da questão, a imagem da função, são os elementos de B que estão associados a algum elemento de A. Só aqueles elementos de B que estão associados a algum elemento de A. No caso aqui seria o menos 1 está associado, o 7 está associado e o 8 está associado a algum elemento aqui de A. Esse é o conjunto imagem. O 2,5 não entra porque não está associado com ninguém, tá? Então aqui está querendo qual que é o conjunto imagem dessa função. Ou seja, quais são os elementos do contradomínio que estão associados com os elementos do domínio. Bom, primeira dificuldade dessa questão, quais são os elementos A e B? Quando ele não falou nada aqui, não falou quais são esses conjuntos, está subentendido que é o conjunto dos números reais. Tá? Então o que nós temos é o conjunto dos números reais associado com outro conjunto aqui, que é o conjunto dos números reais. E a regra, eu vou associar um elemento aqui com os elementos de cá através dessa regra aqui, f de x. Essa expressão aqui. Tá? Só que aqui tem uns detalhes. Ó. A gente sabe que raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. Nós temos que achar o domínio dessa função, ou seja, as condições de existência dessa função. Então tem uma raiz quadrada aqui que a gente sabe que não existe a raiz quadrada de número negativo. Então x2 menos 7x mais 10
tem que ser maior que zero. Então eu tenho aqui uma inequação do segundo grau. Aqui também eu tenho uma raiz quadrada. Então x menos 2 tem que ser maior que zero. Olha, eu tenho uma inequação aqui do primeiro grau. Essa aqui é fácil de resolver, é só passar o menos 2 para lá. Eu tenho x maior que 2. E aqui embaixo eu tenho uma raiz quarta, né? Raiz de índice par. Ou seja, esse radicando aqui tem que ser maior ou igual a zero quando o índice for par. Só que zero não pode ser porque tem uma fração aqui e o denominador não pode ser zero. Então esse x, esse menos x mais 5 tem que ser maior que zero, não pode ser igual. Aqui pode, eu esqueci de colocar igual aqui, maior igual, maior igual. Aqui não. Então vou passar o menos x, o 5 para lá, vai ficar menos x maior que menos 5. Vou multiplicar por menos 1. Aí nós temos x menor do que 5. Ok? Bom, agora eu tenho que resolver essa inequação do segundo grau aqui, tá? Vou apagar aqui em cima. Vou apagar esse exemplo aqui, para dar mais espaço. Eu já vou adiantar aqui as raízes dessa equação, depois você confere, tá? As raízes aqui são 2 e 5. Você resolve o delta aí só para confirmar. Então essa equação vai ficar, essa inequação nós vamos resolver assim, ó. As raízes são 2 e 5. Ó, entre as raízes é sinal contrário de A. O A é positivo, então entre as raízes vai ser menos. Fora das raízes, mesmo sinal de A, positivo. Eu estou querendo onde a função é positiva, onde a questão é maior que zero, positivo. Então é para cá, ó. Menor que 2, maior que 5. Essa inequação aqui, ó, x maior ou igual a 2, aliás, aqui faltou igual também, tá? Porque pode ser maior ou igual, tá? Então aqui vai ser fechado aqui, o 2, e o 5 também fechado. Aqui maior ou igual a 2, o 2 está aqui. Maior ou igual a 2 está para cá. E essa outra aqui, x menor do que 5. Opa. Então 5 está aqui. A solução é x menor do que 5 está para cá. Bom, ok, ó. Agora a solução dessas três inequações aqui, ó, vai ser aqueles números comuns que satisfazem as três inequações, né? Então você vê, ó, se eu pegar aqui do 5 para cá, olha que beleza, tem aqui, ó, daqui para cá, mas só que aqui não tem, ó. Ou seja, o número aqui, o número tem que estar nas três soluções, tá? Então se eu pego um número aqui, ó, 7 por exemplo, está aqui, mas não está aqui. Então não pode ser maior do que 5, não vai dar certo. Entre 2 e 5, você pode ver que aqui, ó, se eu pegar um número aqui, tem aqui, mas aqui não tem. Também não dá. Aqui, ó, menor do que 2, aqui não tem. E aqui tem, também não dá. Olha, não tem solução nenhuma. Na verdade, tem uma solução só, que é o 2, ó. Veja bem, aqui tem um 2, pertence a essa solução. O 2 pertence a essa segunda solução. E aqui também tem 2, ó. Então, a solução dessas três inequações aqui é x igual a 2. Agora nós vamos achar a imagem, então. Se x é 2, ó, por exemplo, 2 está aqui, está no domínio. Qual que é a imagem? O 2 está associado com quem aqui no contradomínio? Para saber se substitui o x aqui nessa expressão. Nós vamos achar o valor de f de x, que é o y. E quando você substituir o 2 aqui, olha, o 2 é raiz dessa expressão do segundo grau aqui, né? x2 menos 7x mais 10. Então quer dizer que aqui vai dar 0. Se o x é 2, ó, 2 menos 2 dá 0. Ou seja, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. 0 mais 0 dá 0, dividido com esse resultado aqui de baixo, que é raiz quarta de 5, vai dar 0. Ou seja, se o numerador é 0, né, a fração vai dar 0. Ou seja, a imagem é 0. A gente representa assim, ó, f de 2 é igual a 0. O que quer dizer isso?
A imagem do x, né? Ou seja, esse 2 aqui está no domínio. Quando o x for 2, ele vai estar associado com 0. Ou seja, 0 é a imagem. Então, o conjunto imagem, na verdade, aqui é o conjunto unitário, que é o 0. Tá? A resposta aqui é letra A. Tá? Então, o resultado aqui, conjunto imagem, né, vai ser conjunto unitário, que é o 0. Ou seja, letra A. Ok? Essa foi mais complicadinha um pouco, né, que eu tive que dar toda essa explicação, mas tá aí o resultado, tá aí a solução dessa questão. Então, vamos lá para a nossa última questão da aula de hoje. Toda função f de R em R, do tipo f de x igual a x mais b, com a e b reais, chama-se função afim. Sobre essa função, é incorreto afirmar que... Olha, então aqui, a partir dessa aula, dessa questão agora, né, e toda a próxima aula, né, a aula 7, nós vamos tratar de função, e mais especificamente a função do primeiro grau. Né? O foco agora é função do primeiro grau e função do segundo grau. Só que essa questão de hoje, a próxima aula, nós vamos falar sobre a função do primeiro grau. Então, rapidamente, veja bem aqui. Eu disse que toda função tem dois conjuntos, né? No caso aqui está dizendo que essa função, ó, de R em R, são aqueles dois conjuntos. E tem uma regra que associa os elementos do primeiro conjunto com os elementos do segundo. Se essa regra for desse tipo aqui, ó, f de x igual a x mais b, ela é chamada de função afim, ou função do primeiro grau. A e b são números reais e x é a variável. Tá? Então, isso aqui é a função do primeiro grau. Então, duas coisas aqui com relação à função do primeiro grau. Para você achar a raiz da função, de qualquer função, na verdade, você iguala essa função a zero. Você faz f de x igual a zero. Ou seja, ax mais b igual a zero. Então, nós vamos achar o x. Eu passo o b para lá subtraindo e o a dividindo. Então, uma raiz da equação do primeiro grau é dada por essa expressão aqui, menos b sobre a. Tá? E toda função tem um gráfico. Nem todo gráfico é gráfico de uma função, mas toda função está associada a um gráfico. E no caso da função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, que pode ser num desses três tipos aqui, ó. Ela pode ser assim, ó. Aqui é o y, né? Aqui é o x. Se ela estiver assim tombada para a direita, né, ela é crescente. À medida que o x cresce, o y cresce. Esse ponto aqui, onde corta o eixo do y, é o ponto B. Nessa expressão aqui, ó, x mais b, né? O B indica onde ela corta o eixo y. E onde ela corta o eixo x aqui, ó, é a nossa raiz, menos b sobre a. É quando o y é zero. Então, isso aqui é a raiz. Agora, se ela estiver assim, tombada para a esquerda, ela é decrescente. Tá? Então, aqui é o B, é onde corta o eixo do y, e aqui é a raiz. E ela pode estar paralela ao eixo x, aí no caso em que ela é constante. X, y. Para qualquer valor de x, o y é o mesmo. Então, aqui ela é constante, esse aqui é o valor de b. Essa reta aqui, ela tem esse jeitão aqui, ó, y igual a b, né? Porque o a é zero. Aqui, o a é positivo. Aqui o a é negativo. E aqui, o a é igual a zero. O a é esse número que está multiplicando o x aqui, tá? Então, se ele for positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. E se ele for zero, a reta é constante. Tá? Uma passada teórica aqui, rapidinho, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele está querendo aqui nas alternativas. Ó.
Letra A, para quaisquer valores de x, para quaisquer valores de A e B, a raiz da função é menos B sobre A. Pronto, já é a resposta dela. A raiz é igual à função a zero e acha o valor de x. Menos B sobre A, a raiz é menos B sobre A. Tá certo. Vamos ver as outras. Se A é maior que zero, então a função é crescente. Desculpa, aqui está querendo, sobre essa função, é incorreto afirmar, tá? Está querendo, é incorreto. Então, essa não é a resposta, não. Essa aqui está certa. Nós estamos procurando a errada. Se A é maior que zero, a função é crescente, certo? É isso aqui, ó. Quando A é maior que zero, ela está tombada para a direita, à medida que o x aumenta, o y aumenta. Ela é crescente. Letra C. O coeficiente B é a ordenada do ponto onde o gráfico da função corta o eixo das ordenadas. Sim, ó. O B é onde corta o eixo y. O eixo y também é chamado eixo das ordenadas. Então está certinho aqui. O B indica isso, onde corta o eixo y, o eixo das ordenadas. Letra D. A representação gráfica da função é uma reta. Sim, toda expressão, toda função desse tipo ax mais b, o gráfico é uma reta. Tá certo? E a letra E. Existe uma reta no plano cartesiano que não representa uma função afim. Não, toda reta no plano cartesiano vai ser uma função afim. Tá? Então, se é uma reta, né, ó, existe uma reta, é uma reta. Se é uma reta no plano cartesiano que não represente uma função afim. Não, aqui está até dizendo, né, que chama-se função afim. Toda função desse tipo aqui é uma função afim. E toda função desse tipo aqui, o gráfico é uma reta, né? Então, aqui está errado. Existe uma reta no plano cartesiano que não representa a função afim? Não. A própria definição aqui está dizendo que não. Essa aqui está errada. Nossa resposta é a letra E. Ok? Então eu fico por aqui nessa aula e nós nos encontramos na próxima aula, onde ainda nós vamos estar falando sobre a função do primeiro grau, ou essa função afim. Até lá!